Otávio alerta o amigo, mandando ele medir seus passos, contando que é o pai da filha de Maricruz e ela poderá fazer o que quiser, mas ele não permitirá que a exibam nua. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Coração Indomável. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira. Otávio revela para Afonso que vai se casar com Doris e Maricruz ameaçou se desonrar apenas para irritá-lo. Afonso aconselha o amigo a esquecer Maricruz. O governador dá uma bronca em sua filha ao saber do noivado, por ela estar envolvida com o homem que a abandonou no altar. Afonso diz que o certo é Otávio casar com Doris para desfrutar dos milhões que ela possui. Clementina afirma estar radiante por ver em sua mesa de jantar uma família unida e está dando pulos de alegria por ter Mercedes como nora. Quando Afonso interrompe a conversa, dizendo que hoje quase brigou no estúdio com um apaixonado ciumento, que o ameaçou de morte por estar com medo que ele pinte a ex-esposa sem roupas e caso eu a pintasse, tiraria minha vida. Maricruz o olha entendendo que se trata de Otávio. Doris conta a Otávio que já avisou a seu pai que eles vão se casar. Afonso usa a ida de Otávio para provocar Maricruz, fazendo com que ela seja impulsiva e acabe tomando uma decisão a fim de irritar seu ex-marido. Clementina aconselha que seu filho não receba mais essa mulher em seu estúdio. Mas, do outro lado, Mercedes diz para ele ter sempre um revólver por perto e não deve temer um qualquer. Maricruz se manifesta dando a entender que conhece o tal ex-marido ciumento. Doris confessa que seu pai está furioso, mas tudo ficará bem. Otávio nem toca na comida e explica que anda nervoso após a morte do irmão. Maricruz dá um jeito de sair da saia justa que se colocou e acrescenta: acho que essa moça faz muito bem em se deixar pintar por você. Clementina chama a moça de uma qualquer, pois nada justifica que uma mulher permita ser pintada nua por um homem. Afonso diz que a moça é linda e se parece muito com Maricruz. Mercedes pede para Afonso a levar para uma boate. Ele nega com medo que a mãe da menina cancele o casamento. Maricruz intervém, dizendo que pode acompanhar os dois. Sendo assim, Afonso concorda e Clementina decide ir junto. Na boate, Otávio e Doris pedem bebidas. Afonso e companhia chegam à boate e dão de cara com Doris e Otávio. Mercedes pergunta quem é o casal que cumprimentou Afonso e ele responde que é seu amigo Otávio e a sua noiva. Maricruz pede para ignorá-los. Doris observa Maricruz e pergunta se ela está seguindo Otávio. Ele responde que sua ex é dama de companhia da mãe do Afonso. Otávio deseja ir embora, mas Doris impede, dizendo que se ele não enfrentar suas decisões, não irá querer nada com ele. O mocinho aceita ficar, mas impõe a condição de não provocar sua ex. Clementina bebe tequila com seu filho. Afonso convida Mercedes para dançar. A senhora comenta que agora seu filho parece estar entrando nos eixos. Afonso tenta ensinar sua noiva a dançar. Doris puxa Otávio para a pista de dança e o beija provocando Maricruz. Sentados, Doris mostra Afonso dançando com a sua rival, deixando Otávio enciumado. Afonso usa o pretexto de provocar Otávio para tirar casquinhas de Maricruz. Ele propõe um beijo, mas a moça recusa. Doris não para de encarar a vida de sua rival e diz que está vendo Afonso e Maricruz se beijando, deixando Otávio irritado. Maricruz decide ir embora e Afonso se oferece para levá-la. Otávio vê os dois saindo juntos e Doris faz intriga. Maricruz chega em casa cheia de raiva e conta a Juanita o que aconteceu na boate. Juanita diz que ela deve fazer o possível para esquecê-lo ou fazer as pazes com ele. Mas Maricruz responde: fazer as pazes com ele, jamais, nem que me matassem. No dia seguinte, Afonso dá um coquetel em sua casa. Ele quer anunciar que fará uma exposição de suas artes. As pessoas presentes riem e ele pede um quadro não assinado dos artistas e, em troca, se alguma amiga de sua mãe desejar comprar a peça, pagará ao pintor. Célia diz que suas amigas estão loucas para ver os quadros de Afonso e ver se acham alguém conhecido, já que a fama dele é de pintar amantes. Otávio vai até a casa de Clementina. Natasha pergunta se Afonso não se sente frustrado por ter que pedir obras de outros artistas, já que ele não consegue terminar quase nada. Ele responde que não tem vontade suficiente para se dedicar por completo à pintura. Ela oferece um quadro com o tema religioso. Afonso odeia a ideia, mas acaba cedendo. Otávio diz a Clementina que o assunto é particular, mas como Célia é a futura sogra de Afonso, ela deve estar informada. Afonso aceita o quadro de Natasha
Ela diz que todos os artistas trarão os melhores quadros. Afonso percebe que sua amiga está mudada. A mulher responde que viver na simplicidade do campo mexeu com o seu eu e incentiva o rapaz a ser um homem melhor. Otávio conta a Clementina que sua amizade com Afonso acabou e está ali para fazer uma advertência a ele e sua dama de companhia por má conduta. Se não sabe, Maricruz é minha ex-esposa. Temos uma filha qual eu devo zelar. E seu filho Afonso a desprestigia em seu estúdio. Mercedes aparece com Maricruz no estúdio de Afonso. Otávio exige que Afonso pare imediatamente de pintar Maricruz. Clementina defende sua dama de companhia e ressalta que é um quadro decente para a exposição. Ele continua a afirmar que a mulher que entra no estúdio do Afonso perde a reputação. Célia fica nervosa e a Clementina continua. Deixa de hipocrisia, ela vai se casar com o Afonso. Afonso não gosta de ter sua noiva em seu estúdio e se irrita ao saber que Maricruz vai precisar ir embora mais cedo. Otávio anuncia que se Afonso continuar com o quadro, irá fazê-lo engolir, pois Maricruz é mãe de sua filha e irá zelar pela honra dela. Clementina não cai na chantagem e o manda embora. Afonso toma um café e pensa que não tem do que reclamar. Terá quadros para uma exposição respeitável. Algum deles irá impressionar a crítica e acha que logo terá Maricruz como amante. Aníbal vai até a casa de Afonso e entrega sua obra-prima, por ele querer vê-la em uma galeria, em uma boa moldura. O pintor entrega a tela dizendo que se não fizer isso, jamais teria outra oportunidade. É um homem pobre e mal tem dinheiro para comprar tintas. Ele abre a tela e Afonso se encanta. Célia fica preocupada após ouvir as palavras de Otávio. Clementina tenta tranquilizá-la. Nesse momento, Maricruz chega acompanhada de Mercedes, que está toda sorridente, contando que foi assistir Afonso pintar a Maricruz. Aníbal pergunta se quando ele for um artista reconhecido, Afonso dirá que a tela é dele. Afonso concorda e diz que a crítica amará a pintura. Aníbal agradece a oportunidade e abraça Afonso. Maricruz percebe o clima na casa e Clementina conta que Otávio esteve ali. A mocinha fica de queixo caído. Afonso se encontra com seu pai e pergunta se ele está de acordo com a exposição. O homem diz que não, mas não irá discordar da esposa. Os dois dialogam sobre a relação fria que há entre eles. Mercedes fica chocada ao saber que Maricruz já foi casada. Clementina diz que já explicou a Célia que Otávio está morto de raiva e ciúmes, por isso está agressivo, contando que o ex-marido da moça foi até ali fazer uma ameaça, dizendo que Afonso não poderia usar como modelo e se fizesse, faria Afonso engolir a obra. Maricruz fica chocada. Célia então proíbe sua filha de sair com Maricruz e decide levar a menina de volta para casa. Mercedes tenta dizer à mãe que Maricruz é uma boa pessoa, mas Célia diz que Afonso só pensa nos milhões de reais que elas possuem. Maricruz decide contar sua história de vida, mas Clementina não se importa e pede que a moça deixe para depois essa conversa. Além do mais, Afonso está empenhado em fazer o quadro onde ela é modelo, e a senhora tem esperança de que seu filho finalmente faça algo decente. Doris diz a Otávio que deseja ir à exposição de Afonso. Ele se recusa, dizendo que não há nada para fazer lá. Os quadros do pintor são péssimos e patéticos. Maricruz agradece de coração a confiança de sua patroa e Clementina diz que se Otávio passar da conta, Afonso não ficará de braços cruzados. Afonso comemora a volta de Mercedes para a casa da mãe. Clementina explica que Célia levou a menina após presenciar um show de ciúmes de Otávio. Maricruz chega em sua casa e diz a Juanita que elas precisam se mudar urgentemente. Clementina ordena que seu filho pare de pintar Maricruz. Ele possui 2 motivos contundentes. Célia está achando que há algo entre ele e Maricruz, e por Otávio ter feito uma ameaça séria. Afonso, no entanto, não pensa em ceder, principalmente porque está apaixonado por Maricruz. Maricruz diz que precisa ir embora pelo bem de sua filha, contando que Otávio teve a audácia de ir à casa de sua patroa e enchê-la de desaforos. Clementina avisa a seu filho que não é um bom momento para ele se meter em escândalos. Afonso é teimoso e só desistirá de pintar Maricruz se ela pedir. Maricruz continua contando que já viu Otávio 2 vezes com outra e ele ainda se acha no direito de se meter em sua vida, mas ela está decidida a fazê-lo odiá-la para sempre. Elza, uma das amantes de Afonso, o avisa que não deixará de ir à exposição dele, principalmente para conhecer essa tal noiva dele e a colocar em seu lugar. Ele, dando um fora na garota, argumenta que ela é muito jovem, afinal ele tem 26 anos e ela 16. Porém a jovem rebate, dizendo que Afonso não pensava assim quando a conquistou e a tratou como mulher. Os dois discutem.
Doris passeia de carro e diz a si mesma que dessa vez Otávio não irá abandoná-la à beira do altar, e que se for para se casar à sombra da existência de Maricruz, ela não ficará com ele. Maricruz usa um lindo vestido. Ela diz a Juanita que aquele é um presente de Clementina. A senhora lhe deu tal vestido para que ela usasse na exposição de Afonso, a fim de enganar a todos, trazendo um prestígio para seu filho que ele sequer merece. A mocinha diz que está se aproveitando de toda aquela situação para se vingar de Otávio, mas em compensação terá um quadro com seu rosto estampado em um lugar de destaque. A exposição de Afonso começa. Muitas pessoas aparecem. Maricruz comenta que está feliz, mas a conversa entre ela e Afonso é interrompida por Doris. A mulher chega chamando a atenção, causando um desconforto em Maricruz e Otávio. Clementina e família elogiam o quadro. Doris e Otávio também se aproximam e observam o quadro com o rosto de Maricruz. Doris comenta que o quadro retrata alguém que está apaixonado. Otávio e sua noiva discutem por conta dos ciúmes da garota. Maricruz diz a Afonso que não se importa com a presença de Otávio. Afonso percebe o ciúme dela. Doris e Otávio veem a pintura de Aníbal e a elogia na frente do autor. Eles ficam pasmos com a beleza do suposto quadro de Afonso. O verdadeiro artista está em êxtase por ver sua obra fazendo sucesso. Otávio ouve dois homens falando do quadro em que Maricruz foi retratada. Ele se enfurece e manda os homens calarem a boca. Natasha parabeniza Afonso. Otávio larga Doris sozinha para ir conversar com Afonso. O mocinho exige que o pintor retire imediatamente o quadro de Maricruz da exposição. Afonso lamenta, dizendo que não irá obedecê-lo. Otávio, ainda em seu showzinho, se dirige a Maricruz e a enche de ofensas, chamando a atenção de todos. O pai de Afonso se aproxima e defende a moça. O ciumento exige que ele e Doris saiam dali. Clementina e seu marido, no dia seguinte à exposição, veem os diversos elogios dos críticos às pinturas de Afonso. Afonso lê as críticas e fica radiante com os elogios. Sua campainha toca é Aníbal, que vai até ali para agradecer, pois agora sabe que é um bom pintor e recuperou a confiança em si mesmo. Maricruz também vê as críticas e comenta com Juanita como a humanidade está perdida, pois é muito fácil mentir e enganar e dizer não entender como da noite para o dia um homem que não presta pode se tornar uma celebridade. Afonso, sabendo que Aníbal está sem dinheiro, oferece R$1.000 em troca do quadro. Aníbal recusa, dizendo saber que pode ganhar mais. Afonso avisa que aquele quadro para a sociedade é dele, e ninguém acreditará se Aníbal disser o contrário. Célia está reunida com amigas. As mulheres elogiam Afonso. Mercedes comemora o sucesso de seu noivo. Aníbal aconselha a Afonso a se esforçar com a pintura, pois ele precisa manter o prestígio. Afonso dá dinheiro a Aníbal e diz que ele parece doente e alcoólatra. Sozinho, Afonso se pergunta como Aníbal conseguiu pintar um quadro tão belo e diz a si mesmo que não irá devolver o quadro para o verdadeiro autor. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!